Só por hoje é a frase de ordem que os dependentes químicos em recuperação costumam dizer. O processo é árduo e há que se ter coragem para enfrentá-lo. Por isso eu te peço, só por agora, fique com a gente neste segundo bloco do Educação. O assunto é como falar com o seu filho sobre o uso de drogas. E no bloco anterior a gente finalizou falando um pouquinho do exemplo, né? Do pai e da mãe que bebem, que fumam. E que fumam maconha, eu vou acrescentar a maconha aqui nesse bloco. Geralmente as pessoas que têm algum tipo de vício não querem que seus filhos também tenham um vício, porque o deputado estava falando no bloco anterior do que na juventude dele se achava do cigarro, tinha até, eu acho que um slogan falando de liberdade, e muito curioso, porque assim, você falar de liberdade com vício, o vício é uma coisa que aprisiona, né? Como lidar nesse caso, né? A pessoa é dependente, mas não quer que o filho seja dependente. Então, uma hora o filho vai sentir um cheiro estranho em casa, no caso da maconha. O cigarro vai ver livremente, porque é uma droga legal. Como agir nesse caso? Beto estava falando de alternativas. Que alternativas, Beto? Eu acho assim, olhando para a experiência que a gente tem, conversando com os especialistas, aprendendo, estudando o tema, talvez esse seja o pior lugar para se estar quando os exemplos que a gente tem em casa funcionam em desfavor da saúde, por exemplo. Né, que é o caso. Então, assim, acho que esse talvez seja um dos piores cenários que a gente pode ter. O que a gente vem percebendo, assim, em muitas conversas que a gente tem com jovens, é que alguns desses jovens que fazem uso, por exemplo, da maconha, alguns desses fazem uso dentro de casa. E é curioso porque a gente tem uma propaganda muito forte por conta do poder econômico que tanto a maconha no mercado ilícito quanto o cigarro e o álcool são capazes de gerar, que você tem uma falsa percepção de que isso não faz mal, ou de que faz mal numa menor perspectiva. Né? Então, se os pais de fato não querem, né, que os seus filhos usem, e eu acho que os filhos são bem capazes de fazerem com que a gente mude de comportamento, ou pelo menos o que a Organização Mundial de Saúde pede para a gente reduzir os danos, né? É o tal do envolvimento que eu estava falando antes. Você precisa ter compromisso com o teu filho, e vice-versa, né? Um compromisso de família, né? Que é uma palavra que está desgastada de alguma forma, né? Que a estrutura familiar, o deputado Giulianelli falou sobre a estrutura familiar hoje é diferente, mas o conceito de família precisa permanecer o mesmo, né? Sim. Com relação a droga mata, no papo que tiver com o filho, droga mata. Aí ele vê o coleguinha fumando maconha, ou enfim, bebendo, e vê que não morreu. Isso também a gente deve evitar, dizer que droga mata, assim, ou falar de uma forma explicando todo o processo. Olha, isso pode acabar em morte, pode acabar numa overdose, uma cocaína, alguma coisa assim. Olha, eu tenho certeza que isso é importante. Mostrar o lado negativo também, o lado negro da dependência química. Eu acho que talvez nem tanto da morte, mas daquilo que a dependência traz, né? Da insegurança, da dificuldade de relacionamento, do isolamento. Então, tudo isso aí a droga vai trazer e tem que ser mostrado para o adolescente. Ele precisa saber disso. E ele precisa ter a confiança dos pais também, né? A certeza, aquela coisa da família, do laço forte, né? A vinculação, e saber que os pais estão do lado dele e estão querendo passar uma ideia boa para ele. Eu acho que isso é essencial. Doutor Giulianelli e Beto, quais são os sinais que os pais de que forma os pais podem detectar que o filho dele está usando drogas? Quais os sinais que ele vai dar em casa? Posso falar um pouquinho? Claro, por favor. Olha só, eu vejo o seguinte, depois você vai complementar. Eu tenho certeza do seguinte, a mudança de comportamento, né? A mudança do grupo que ele se relaciona, passa a se relacionar com outro grupo, agressividade, porque o sintoma vai depender muito do tipo de droga que ele está usando, né? Então, mas em linhas gerais, vai ter sempre essas características. A queda do rendimento escolar é uma coisa que com frequência acontece. Né? Uma introspecção, de repente? Introspecção pode nem acontecer, dependendo do tipo de droga que leve a mais euforia. Né? A droga também, dependendo, pode fazer desencadear alterações de personalidade. No caso da maconha, muita fome, né? Chegar com muita fome. De repente, um apetite que não podia se detectar antes, que não era assim antes. A maconha também pode causar esse aumento do apetite, mas isso não acontece com todo mundo, entendeu? Tem muitos que não têm esse tipo de sintoma.
Eu acho que o que chama mais atenção é a mudança de comportamento. E aí, como ter certeza, os pais suspeitam, como ter certeza de que ele está fazendo uso de drogas? Dani, eu fiquei pensando aqui agora, ouvindo o deputado e te escutando, assim, raciocinando. Acho que mais uma vez a gente tem um lugar anterior, assim, que a gente talvez pudesse tocar assim, nesses minutinhos que a gente tem. A gente vive numa sociedade ter, né? A droga, de certa forma, ela traz um conteúdo que aparentemente substitui. Quando a gente pergunta para um jovem, né, por que você está usando? Por que um jovem começa a usar droga? E aí eles dizem assim pra gente, geralmente são 3 coisas que aparecem sempre, que eles usam de desculpa para começar o uso da droga. Que é fuga dos problemas, então eles se veem envolvidos em problemas, e aí eles justificam o uso por uma fuga, né? Então a droga leva ele para um outro lugar de prazer e tal, que ele imagina, e que acontece em boa medida em muitas drogas. O outro é a influência dos amigos, e um terceiro é a curiosidade ou a experimentação. Então são as grandes desculpas que eles utilizam para fazer o uso das drogas. E aí eu acho que é o seguinte, assim, muitos desses meninos e meninas, os pais e tal, todo esse conteúdo que a droga é capaz de atuar, a droga atua no sistema nervoso central. Então, e aí o Dr. Jair pode falar muito melhor sobre isso, mas ela atua no sistema nervoso central e trabalha num sistema de recompensa que a gente tem dentro do cérebro, né? E dá prazer pra gente, porque atua nesse sistema de prazer que a gente tem, serotonina, dopamina e tal. Mas ela não inventa nenhuma substância. Essas substâncias, elas também podem ser achadas num livro, elas também podem ser achadas quando eu alcanço um objetivo, quando eu tenho uma boa relação familiar, quando eu tenho uma boa orientação espiritual, portanto eu frequento igrejas ou... Atividades físicas. Atividades físicas e tal, nesse sentido, entendeu? Então, assim, essa sociedade que a gente vive acelerada, em que a gente, assim, os nossos pais tomam remédios, né? A gente tem criança, adolescente tomando Rivotril ou outras medicações, drogas para estudar. Aumenta um pouco mais esse lag. E o pai toma também para poder dormir ou para poder fazer determinada atividade e tal. Então a gente tem que olhar isso sob uma perspectiva muito mais ampla, sabe? E aí, assim, na lógica do pode matar, eu entendo o que o deputado está falando, e eu também entendo por que o pai faz isso. O barato é não mitificar, não endemonizar, né? Demonizar aquele assunto, mas falar desse processo. Porque fala assim, o crack mata em uma semana. É mentira. Assim como a maconha não vai matar, nem a cocaína não vai matar em uma semana. Tem um processo, só que como a gente vive nessa sociedade que tudo é muito na palma da mão, né, eu já enjoo no minuto seguinte do brinquedo, né, como era no nosso tempo. Meus pais compravam roupa para mim no meu aniversário no final do ano. Hoje em dia, se eu não for ao shopping e der alguma coisa ao meu filho, eu sou um mau pai. E o meu filho me cobra, mas tem um processo para que tudo aconteça, né? Um grande bandido não se torna um dos maiores bandidos, sai na capa do jornal da noite para o dia, para ter um processo. Então, o que eu estou entendendo que vocês estão falando é o seguinte, não adianta eu ficar perguntando aqui para vocês qual é a primeira atitude que tem que ser tomada, como é que vai confirmar. Vamos focar na prevenção mesmo, no depois... Não tem receita. Já não tem receita para nada, mas se a gente pode dar algum caminho, mas eu acho que esse é o caminho do envolvimento, ponto. do conhecimento, de cuidar do seu filho, de se cuidar. Eu acho que tem um ponto. Né? Depois que você observa isso que o deputado falou, nessa questão... Bom, meu filho se comporta. Quando eu conheço meu filho, eu percebo essa mudança. Quando eu não conheço meu filho, talvez eu tenha que perguntar para minha empregada. Porque talvez ela conheça mais. A gente vive em sociedades que também estão nessa correria do dia a dia. Há alguém que vai conhecer, a diretora da escola, a coordenadora. O que você não pode fazer, e talvez isso seja um bom conselho, é negar a possibilidade disso estar acontecendo. Sim. Porque uma das primeiras coisas que a família faz, às vezes a orientação pedagógica, por exemplo, chama a escola, né, já naquela super delicada aquele assunto, porque acha que pode estar acontecendo, e a primeira coisa que os pais fazem é negar. Não. E aí, quando você nega, você perde a possibilidade de começar ali a cuidar melhor daquela situação. E uma coisa super interessante que você falou, que eu li também a respeito, é essa da fonte de prazer, né? De repente, desde pequenininho, o seu filho fazer uma atividade física, porque ele vai ter acesso a uma fonte de prazer saudável. Queria saber dessa história, deputado. Eu sei que o senhor ainda atende lá na Casa de Saúde, na Santa Casa de Resende, que lá houve um problema numa escola, o senhor teve que intervir, Beto ajudou. Como é que foi isso? Muitas vezes, o adolescente das áreas mais carentes começa a se identificar com o traficante como o que dá certo dentro da sociedade dele, né? Ele não tem outras pessoas para se identificar, às vezes não tem nem dentro da família, e o traficante que anda com tênis bonito, com a roupa bonita, com a moto bacana, é a pessoa que serve de padrão
de qualidade e padrão social para aqueles meninos. Então eles passam a andar como os traficantes, passam a se dizer pertencentes a essa ou aquela facção, como uma maneira de se inserir dentro desse contexto que socialmente é importante para ele. Então, dentro disso aí, nas escolas de Resende, aconteceu isso. Uns se dizendo, nós não temos a certeza ainda se realmente são dessa ou daquela facção, se diziam e começaram a se confrontar. Isso gerou um problema dentro da escola. E qual foi a opção? A opção, se existia a possibilidade de gangues do tráfico estarem envolvidas, nós pedimos a ajuda do Beto, do Papo de Responsa, para começar a tratar isso de uma maneira preventiva. Perfeito. E o trabalho lá, Beto? Acho assim, Dani, a gente tem que, como o deputado salientou, assim, acho que a gente tem que nós temos que priorizar o diagnóstico. Como é que a imprensa chama a gente para isso? Você tem uma pressão da imprensa, e a imprensa deseja muito as respostas reativas, né? O aumento do número de policiais, né? Uma melhora na estrutura de alguma coisa e tal, e a gente tem que tomar cuidado com isso, você precisa fazer um diagnóstico, porque no final, assim, a gente tem tratado a nossa juventude, isso é um outro tema bastante longo também, como se a juventude fosse o problema, pô. E a juventude é o futuro desse país, então a gente não pode tratar o futuro do nosso país como se o futuro do nosso país fosse um problema. E muitas vezes o que esse jovem está querendo dizer é: eu quero pertencer a algum lugar. É uma lógica de pertencimento. E o que, se houvesse, eu não estou fazendo nenhuma crítica direta a nenhuma política pública, mas se a praça estivesse funcionando direito, com uma escolinha de futebol, ele estava pertencendo ao grupo da escolinha de futebol do bairro no qual ele está inserido. Se de repente a gente tivesse uma possibilidade de acesso à cultura com um pouco melhor, ele estava na banda. Ele pertencia àquele grupo da banda. Então, no final, talvez o que esses jovens, até mesmo sem envolvimento com essas determinadas gangues ou facções, até no final, o que ele está dizendo é assim: ó, eu quero pertencer a algum lugar. Eu não tenho voz para absolutamente nada. Quando eu digo que pertence a esse lugar, alguém vai me olhar. Alguém vai olhar para mim, porque eu vou chamar a atenção, mesmo que negativamente, para mim. No final, e aí pode ser que ele esteja, mas a grande maioria é falácia. E esse, já no finalzinho, já está no finalzinho, mas então esse papel da escuta que você vai até a escola fazer, de escutar, dialogar e não de dar uma palestra. Não, na verdade assim, para os jovens, o que a gente tem percebido é que palestra subentende-se alguém muito chato, que acha que sabe tudo, e eles lá, com perdão da palavra, de bunda quadrada, super entediados, né, na linguagem dos jovens, querendo ir embora. Né? Em algum momento nós ficávamos sentados nos auditórios, então hoje em dia o jovem, ele precisa de uma coisa mais... Por isso que não é palestra de responsabilidade, é papo de responsa. É uma conversa onde a gente provoca e escuta, porque eu só aprendo quando eu escuto. Maravilha. Eu não aprendo quando eu falo. Então, é isso aí. Vou deixar essa reflexão no ar. Muitíssimo obrigada pela participação. Voltem sempre. Imagina. Parabéns pelo trabalho. O nosso programa está terminando e se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. Para mandar sugestões, perguntas ou fazer críticas, escreve para nós no educatvalerj@gmail.com. E fique ligado no recadinho deles, que vai aparecer pertinho dos créditos que vão começar a subir. Educação, porque se você não se envolver, não rola. Até a próxima. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Pensei em ser psicólogo porque às vezes muita gente costuma criticar as outras, mas é bom você entender o que ela está passando, se teve um trauma na infância. E um sonho bem distante que eu sempre tive é criar uma banda. Sempre tive esse sonho. Seja o amor como se não houvesse amanhã. Aquele amor quando dói, você perde medo da morte. Mas quem foi que disse que não existe amanhã? E se esse amor ainda tá lá, cara? Ah, esse é um cara de sorte. Essa foi.